Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reger o canal Jaqueline Guerreiro ao vídeo A História Real do Exorcismo de Emily Rose. Bora lá. Oi, meus bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo da nossa Semana Misteriosa. Pra quem não sabe, tá rolando vídeo todo dia aqui no canal por uma semana. Então já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra não perder nenhum dos vídeos novos. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui no canal, aqui na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que tem conteúdo extra por lá. E agora bora começar o caso de hoje. Essa musiquinha, esse barulhinho de máquina. Anna Elizabeth Michael, conhecida como Anneliese, nasceu no dia 21 de setembro de 1952 no município de Leiblingen, localizado no estado alemão de Baviera, que fica mais ao oeste do país. Seus pais se chamavam Anna e Joseph Michael, e a Anneliese foi criada junto de suas 3 irmãs em outro município de Baviera, chamado Klingenberg. Até o ano de 1968, Anneliese se comportava normal, da mesma forma que outras jovens de famílias estritamente católicas de Franconia, região norte do estado de Baviera. Ela ia à missa 2 vezes por semana, sempre rezava seu terço e tinha a intenção de se tornar professora. Nessa época, ela tinha 16 anos de idade e em uma noite ela sofreu uma convulsão. Naquele momento, ela não pôde pedir ajuda dos seus pais ou de suas irmãs. Em outra ocasião, ela simplesmente apagou enquanto estava na escola, ela andava de um lado para o outro, e quem a testemunhou disse que parecia que ela estava em transe. Mas Anneliese não se lembrava de nada disso. Em 1970, ela passou por uma situação muito similar, mas dessa vez dentro de casa. Ela acordou, mas estava em transe, e Anneliese urinou na própria cama. Logo em seguida, ela começou a convulsionar repetidas vezes e seu corpo se mexia de maneira incontrolável. Ao verem aquela cena, seus pais, extremamente religiosos, tiveram a certeza de que ela estava possuída. Mas mesmo com essa crença, eles resolveram levá-la a um neurologista depois desse episódio de convulsões. O médico a diagnosticou com epilepsia do lobo temporal, a epilepsia focal ou localizada mais comum entre os adultos. Quem sofre com esse tipo de epilepsia pode ter convulsões, perda de memória e o paciente ainda pode apresentar alucinações tanto visuais quanto auditivas. Ao longo do tempo, pacientes com epilepsia lobo-temporal podem apresentar mudanças de personalidade de maneira crônica e que geralmente acontece entre as crises de convulsão. Essas mudanças de personalidade vão se intensificando ao longo do tempo, lentamente. Além disso, a epilepsia lobo-temporal pode causar uma síndrome conhecida como síndrome de Guest-Wing, que causa algumas alterações do comportamento, por exemplo, a hipergrafia, que é quando a pessoa consome grandes quantidades de comida, mesmo não estando com fome, a hiperreligiosidade, uma tendência aumentada a relatar experiências sobrenaturais ou místicas, sexualidade atípica, geralmente reduzida, circunstancialidade, quando a pessoa acrescenta na conversa um número excessivo e irrelevante de palavras, que muitas vezes não tem a ver com o que está sendo conversado, e vida mental intensificada, que tem respostas cognitivas e emocionais aprofundadas. Após o diagnóstico, ela começou a tomar medicações para epilepsia. Ela precisou passar por um longo tempo no hospital e ela disse que sempre que ela rezava o rosário todos os dias, ela via o rosto do diabo. Acredita-se também que a Anneliese começou a sofrer de depressão, algo que é visto em pacientes que têm epilepsia, mas ela nunca foi formalmente diagnosticada. Ainda em 1970, no outono, ela voltou para o ensino médio. As suas colegas a descreviam como quieta e muito religiosa. Enquanto algumas meninas estavam desfrutando da liberdade que as mulheres estavam adquirindo na década de 70, a Anneliese acreditava que ela estava possuída. Ela continuava a ver o rosto do diabo todos os dias e ela também agora ouvia vozes que diziam que ela estava condenada e que ela queimaria no inferno. Por ser muito religiosa, ela sabia que muitos dos santos que ela adorava sofreram, então ela acreditava que ela estava passando por uma coisa parecida, um tipo de sofrimento religioso. Ela tomava seus remédios corretamente, também ia para as consultas regularmente, mas isso já não aliviava mais e ela pensava em suicídio. Quando ela já era maior de idade, ela decidiu contar para os médicos sobre os demônios que ela via e ouvia, e já naquele estágio ela disse que os demônios estavam dando ordens para ela. Nesse ponto, ela percebeu que a lacuna entre religião e medicina era muito grande e decidiu não falar mais sobre isso com os médicos. Ela descrevia a situação como ela estar sendo dilacerada e que ela não era capaz de ser ela mesma. Não, mas é que também imagina, tipo, ela fala, ai, tô possuída pelo diabo, tô possuída não sei o que, tô vendo não sei o que. O médico vai falar que tem a ver com a epilepsia dela, talvez ter que trocar o remédio, e ela acreditando fielmente que não, ela vai distanciar isso, né?
Com certeza. Tentou levar sua vida da melhor forma que pôde, então mesmo sofrendo muito, em 1973 ela decidiu se matricular na universidade, que ficava a 1 hora da sua casa. Seus tormentos de ver e ouvir demônios e o diabo não passaram e ela continuava acreditando que estava possuída. Nesse ponto ela conversa com os pais e ela fala o quanto ela estava sofrendo por conta disso, e aí os pais dela também começaram a acreditar que ela estava possuída. Então no verão de 1973 eles decidem pedir ajuda do clero. Os pais dela pediram para vários padres para que exorcizassem os demônios de sua filha. O clero rejeita o pedido e recomenda que ela receba tratamento médico adequado e especializado. Até a A igreja. determinação de que uma pessoa Então, está possuída é porque é é algo muito extremamente difícil, né? regulamentado pelo clero. Aversões a objetos religiosos e poderes sobrenaturais são alguns dos sintomas iniciais para isso. Porém, para que aconteça a aprovação episcopal de um exorcismo, é necessário que a pessoa atenda a todos os critérios da possessão. O comportamento de Annelise porque só senão- piorava a partir dali e seus delírios se tornaram cada vez mais extremos. Ela começou a apresentar aversão a símbolos religiosos como o crucifixo. Ela rasgava e arrancava as roupas do seu corpo e começou a fazer de maneira compulsiva mais de 400 agachamentos por dia. Certo dia, ela engatinhou para debaixo da mesa e ficou latindo como um cachorro por 2 dias. Ela derrubava imagens de Jesus, rasgava rosários e quebrava crucifixos. Annelise se torna violenta com seus familiares, os insultando, batendo neles e até mesmo os mordendo. Ela gritava e ficava enfurecida por horas. Durante a noite, ela dormia nua sobre o chão de pedra e passou a recusar refeições, alegando que os demônios a proibiam de comer essas coisas normais. Ao invés disso, ela começou a comer aranhas, insetos e carvão. Sua família testemunhou ela usar a boca para arrancar a cabeça de um passarinho morto e ela também lambeu a própria urina do chão. Ela corria pela casa, rolava no chão e causava graves ferimentos em si mesma. Annelise pouco interagia com estranhos e às vezes passava semanas sem ter qualquer crise, indo normalmente para a universidade, para a igreja, como se nada tivesse acontecendo. Mesmo com esses comportamentos extremos, ela nunca deixou de tomar sua medicação para epilepsia. Depois de muitas tentativas de busca por ajuda, a mãe da Annelise e ela finalmente encontram um padre que acreditava nela e não achava que ela sofria de epilepsia. O padre se chamava Ernest Alt e ele ajudou a cuidar dela. Então, em 74, o padre Ernest solicitou que o bispo... Vem cá, mas é assim... Essa coisa que ela começou a ter aversão com a... que ela teve a aversão por coisas religiosas, podia ser relacionado com a epilepsia. Pensando assim, gente, eu não sei de nada, tá? Só... E se isso, tipo, fosse... Ela é muito religiosa, mas ela se sentia presa à religião, porque tem gente que aí acaba... Já em nenhum momento é dito que ela se sentiria presa. Mas pode ir, então. Não, é assim, às vezes a pessoa acredita tanto numa coisa que realmente acontece. Pessoal, não sei, porque disseram, no filme mesmo, eles mostram gravações e tal, não sei o que, então não sei a que ponto realmente Eu só vi o filme uma vez e fiquei me cagando uma semana. Então, em 74, o padre Ernest solicitou que o bispo de Würzburgo autorizasse a realização do exorcismo em Annelise. Sua solicitação foi rejeitada e ele recomenda a Annelise que ela leve um estilo de vida mais rígido e religioso. Ela escreveu ao padre Ernest no início de 1975, entre aspas: "Eu não sou nada, tudo sobre mim é vaidade. O que eu deveria fazer, eu preciso melhorar, ore por mim." Em outra ocasião, ela teria dito ao padre: "Eu quero sofrer por outras pessoas, mas isso é muito cruel." Em setembro de 75, o bispo de Würzburgo, Joseph Stangl, depois de considerar as informações fornecidas a ele sobre a situação da Annelise, encarregou o padre salvatoriano Arnold Renz de realizar um exorcismo na jovem, mas pediu que tudo fosse feito em sigilo. O exorcismo é uma prática que divide opiniões dentro da própria Igreja Católica e é basicamente um ritual composto por uma série de orações, invocações e ordens para que o demônio saia do corpo de quem está sendo exorcizado. Ao longo da história, os exorcismos foram muito comuns em diferentes culturas por milênios e se tornaram populares na Igreja Católica nos anos 1500. Na época, padres proferiam uma frase em latim que significa "vai embora, Satanás" ou "volte, Satanás", ordenando que o demônio volte ao inferno e saia do seu hospedeiro humano. No século XVI, as práticas de exorcismo pela Igreja Católica foram codificadas em um livro chamado Rituale Romanum, que contém todos os rituais administrados por um padre e o único ritual formal de exorcismo autorizado pela Igreja. Mas as práticas de exorcismo não eram muito comuns naquela época, nos anos 1960, por exemplo. Eles eram muito raros. Porém, o filme O Exorcista, lançado em 1973, e outros filmes e livros relacionados à prática reacenderam o interesse das pessoas sobre o assunto. Então, depois dessa autorização concedida pelo padre, o primeiro exorcismo é realizado na casa dos pais da Annelise, com a presença dos seus pais, suas irmãs, do padre Ernest e um casal que afirmou ter descoberto a Annelise. Isso acontece no dia 24 de setembro de 1975.
Durante a primeira sessão, eles rezaram o Pai Nosso e a Ave Maria, e a Annelise ficou enfurecida principalmente quando o padre jogou água benta nela. Ela precisou ser amarrada ou segurada por 3 homens enquanto o exorcismo acontecia, e ela xingou o padre de porco sujo. Então, entre a data do primeiro exorcismo feito nela, que foi em setembro de 1975, até julho de 1976, foram realizados 67 exorcismos em Annelise. Eram realizadas 2 Tudo sessões isso? por semana, que podiam durar até 4 horas, e 42 dessas sessões foram gravadas em fita. Durante os exorcismos, Annelise revelou que estava possuída por 6 espíritos. Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Adolf Hitler, Nero e um padre desonrado da Francônia chamado Fleischmann. Nas gravações é possível ouvir os espíritos brigando entre si para ver quem controlaria o corpo da Annelise, e eles também brigavam através dela. Todos que estavam presentes nas sessões acreditavam em tudo que estava acontecendo. Uma das irmãs da Annelise diria posteriormente que ela não queria ser sedada e alimentada em um asilo para doentes mentais, que era como ela acreditava que as pessoas a veriam, como uma doente mental. E mesmo passando por todos esses exorcismos, ela continuava indo para a universidade e ela fez seus exames finais. Entretanto, ela começou a ficar inconsciente ou paralisada, ou era atormentada por compulsões com uma frequência cada vez maior. Ela se recusou a comer por semanas e ela dizia que os demônios ou espíritos estavam matando ela através das coisas pelas quais ela ficava obcecada. Ela quebrou os ossos dos joelhos e rompeu seus tendões porque ela cedia a vontade de se agachar 600 vezes durante os exorcismos. Mesmo assim, ela fazia suas orações ajoelhada. Segundo o padre Ernesto, Annelise assumiu o sofrimento dos outros e fez um sacrifício expiatório. Ele diz que foi uma experiência de tirar o fôlego. O último exorcismo de Annelise aconteceu no dia 30 de junho de 1976. Seu corpo já estava completamente debilitado, ela estava com pneumonia e febre alta. Mesmo assim, ela faz os agachamentos de forma rápida e compulsiva, com os seus pais a segurando e ajudando. A última frase que ela disse ao padre que estava realizando o exorcismo foi: peça a absolvição. Depois ela olha para sua mãe e diz: mãe, estou com medo. A sessão é finalizada na manhã do dia seguinte, 1º de julho, por volta das 8 horas da manhã, que é quando a mãe de Annelise descobre que sua filha estava morta. Ela tinha 23 anos. Mais tarde, por volta da 1h30, o padre Ernesto notifica o Ministério Público. O promotor público Carl Stenger estava investigando o caso. A autópsia concluiu que ela morreu por desidratação e desnutrição. Ela pesava apenas 33 quilos. Tanto os pais da Annelise quanto os padres foram acusados de homicídio por negligência. Porque eles deveriam ter prestado ajuda médica a ela, mas ao invés disso eles agravaram seu estado de saúde com o que foi chamado de práticas ingênuas. 2 anos depois, eles seriam levados a julgamento e o caso ficou conhecido como caso Klingenberg. No julgamento, eles alegaram que ela estava possuída e aí eles descreveram todos os comportamentos que ela tinha. Os psicólogos nomeados do tribunal disseram que ela passou por indução doutrinária. Eles disseram que os padres ofereceram a Annelise o conteúdo e as formas do comportamento psicótico. Como resultado, mais tarde aceitaram esse comportamento de uma pessoa possuída pelo demônio. Os psicólogos concluíram que um desenvolvimento sexual perturbado, somado à epilepsia lobo-temporal diagnosticada da Annelise, influenciaram sua psicose. Os padres Arnold Rance e Ernest Alt disseram no tribunal que continuavam convencidos de que ela estava possuída e que sua morte a libertou do seu sofrimento. Os pais dela também acreditavam que ela estava sim possuída, mas discordavam de que sua morte a libertou. Alguns meses antes do julgamento, em fevereiro de 1978, os pais pediram para que o corpo da Annelise fosse exumado depois que uma freira disse a eles que teve uma visão de que o corpo estava intacto e que isso seria a prova de sua possessão. A exumação atraiu a atenção de centenas de espectadores curiosos, assim como o julgamento em si, e demonstrou, segundo as autoridades, que o corpo da Annelise estava se decompondo normalmente. Os padres foram considerados culpados e ambos foram sentenciados a 6 meses de prisão. Posteriormente, isso foi suspenso e eles foram condenados a 3 anos de liberdade condicional. Já os pais de Annelise foram isentos de punições legais, porque as autoridades consideraram que eles já tinham sofrido o suficiente, o que é um critério utilizado dentro das leis alemãs. Pouco tempo depois do julgamento, uma comissão criada pela Conferência Episcopal Alemã anunciou que concluiu que Annelise Michael não estava possuída. Além disso, houve uma reunião entre bispos e teólogos alemães que formaram uma comissão para rever o rito do exorcismo e, em 1984, solicitaram que Roma alterasse esse rito. A Alemanha é um dos países europeus mais secularizados, ou seja, mais voltado para o racional e menos voltado para a religião. Em 2005, segundo o professor de ciência litúrgica em Münster, Alemanha, Clemens Richter, existiam cerca de 70 exorcistas praticantes na França e a mesma quantidade na Itália.
Em julho de 2005, um congresso na Polônia reuniu cerca de 350 exorcistas praticantes. Mas na Alemanha existiam naquela época cerca de 2 ou 3 exorcistas que tinham autorização de seus bispos, mas que operavam em segredo. O filme O Exorcismo de Emily Rose foi inspirado na história real da Annelise. E como se trata de uma ficção, o filme lançado em 2005 traz uma advogada que pega o caso de homicídio por negligência de 2 padres que realizaram um exorcismo em uma jovem que acabou falecendo em decorrência desse exorcismo. O filme foca bastante no que é debatido no tribunal, mas traz flashbacks assustadores dos eventos acontecidos com a personagem Emily e tudo o que culminou em sua morte aos 19 anos de idade. Além de ter sido inspiração para o filme, Annelise Michael acabou se tornando um ícone para alguns católicos que acreditam que as interpretações modernas e seculares da Bíblia distorcem a verdade antiga relacionada ao sobrenatural que a Bíblia tem. O repórter Franz Bartel, que escreveu sobre o julgamento no jornal Main Post, disse que o mais impressionante é que a maioria das pessoas que conhecia a Annelise realmente acreditava que ela estava sim possuída. Ele disse também que alguns ônibus frequentemente vindos da Holanda trazem pessoas que vão visitar o seu túmulo. O túmulo dela teria se tornado um ponto para estrangeiros religiosos que costumam escrever bilhetes de agradecimento para Annelise. Eles rezam, cantam, colocam os bilhetes no túmulo e seguem suas vidas. Muitos religiosos a usam como fonte de inspiração, mas muitos também acreditam que esse é um caso onde a religião não venceu, mas sim a ciência. Um caso de pessoas que deixaram sua fé se sobrepor a outras coisas, deixando uma mulher mentalmente doente falecer. Além do caso da Annelise ter inspirado um filme, o famoso filme O Exorcista, que eu já citei anteriormente, foi lançado em 1973, também teria sido inspirado em um caso real. O filme teria sido inspirado no caso de um menino anteriormente conhecido como Roland Doe, mas que foi identificado em 2021 pela revista norte-americana Skeptical Inquirer, que divulgou seu verdadeiro nome depois que o homem já havia falecido. Seu nome verdadeiro era Ronald Edwin Hunkler. Ele nasceu em 1935 e foi criado por uma família de classe média em Cottage City, Maryland, nos Estados Unidos. Aos 14 anos, ele começou a ter experiências paranormais, ouvindo sons de batidas e arranhões através das paredes do seu quarto. Ele havia recentemente perdido uma tia que havia lhe ensinado sobre o espiritismo e sobre como usar um tabuleiro ou Ouija. E aí toda a família começou a ouvir esses ruídos estranhos pela casa e a mãe do Ronald acreditava no primeiro momento que aqueles barulhos estavam relacionados à tia morta. Com isso, a família começa a tentar um tipo de contato com os espíritos, porque eles acreditavam que assim eles poderiam impedir para os espíritos irem embora e deixar a família em paz. Só que isso só teria piorado as coisas. O Ronald disse que começou a ouvir alguém entrando no seu quarto à noite e quando ele acordava tinham arranhões em seu colchão. E eventualmente essas marcas começaram a aparecer em seu corpo. O reverendo Luther Schultz, que era o padre de sua família, escreveu ao laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke em 1949 explicando sobre o caso. Ele alegou que as cadeiras se moviam com o Ronald em cima e que ele até teria sido arremessado de uma dessas cadeiras. Ele também explicou que o chão da casa da família ficava todo marcado porque quando o Ronald estava presente, os móveis pesados ficavam deslizando e que uma imagem de Cristo na parede tremia. A família buscou a ajuda de um jesuíta chamado William Bowdern. Em 3 meses, ele conduziu mais de 20 rituais de exorcismo no Ronald. No dia 10 de março de 1949, tem uma passagem do diário dele que afirma que o Ronald entrou em transe enquanto 14 pessoas assistiam. Ele disse que uma relíquia de Santa Margarida Maria foi arremessada no chão e sua trava de segurança aberta, mesmo ninguém tendo tocado nela. O Ronald foi transferido para St. Louis para continuar tratando sua possessão demoníaca. O jesuíta escreveu que em uma das noites, o nome Louis foi escrito em arranhões nas costas dele. Ele disse que conforme ele conversava com o demônio e fazia perguntas, as respostas apareciam como arranhões no corpo do Ronald. Em 21 de março de 49, o Ronald foi internado no Alexian Brothers Hospital em St. Louis, e cerca de um mês depois ele teve um acesso de raiva violento em que ele gritava, xingava e proferia frases em latim, enquanto os padres jesuítas tentavam supostamente expulsar o demônio do seu corpo. Ele teria sido libertado dos demônios em agosto de 1949. O William Peter Blatty, que é autor do livro de 1971 que deu origem ao filme Exorcista, ouviu pela primeira vez sobre a possessão do Ronald em um último ano da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Quem contou sobre o caso para ele foi seu professor Eugene Gallagher, que também era padre em Georgetown, a mais antiga universidade católica e jesuíta fundada nos Estados Unidos. A história e o filme colocam muitos elementos de ficção para tornar tudo mais assustador. Já o Ronald foi engenheiro da NASA em sua vida adulta e seu trabalho contribuiu para missões espaciais de Apollo na década de 1960. Ele também ajudou a criar uma tecnologia patenteada que ajudou os painéis de ônibus espaciais a resistir ao calor extremo. Ele trabalhou para a NASA por quase 40 anos antes de se aposentar em 2001.
Ele faleceu em 2020, um mês antes de completar 86 anos, e uma mulher de 29 anos, que era sua companheira, mas não foi identificada, disse que ele sempre temeu que seus colegas da NASA descobrissem que ele teria sido inspiração para o filme. Já voltando para o caso da Annelise, as fitas que foram gravadas dos exorcismos dela podem ser encontrados aqui na internet, não recomendo que vocês procurem por essas coisas. Por favor. E a sua história é considerada uma das histórias mais famosas de exorcismo na vida real. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam do caso de hoje. Não esquece do like, me ajuda muito na divulgação. Estamos em Semana Misteriosa, vídeo novo todos os dias pra vocês. Playlist completa do Quinta aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Cara, bizarro. Eu tenho medo dessas coisas, gente. Eu vi o filme, né? Eu nem lembro do filme, porque eu achei E eu tão sou chato. medrosa para um caramba. Eu sou muito medrosa. Né? Eu vejo o pessoal falar, ai, é um dos piores, um dos que dá mais. É um dos Gente, piores e eu achei- fiquei me cagando. Eu também era nova. Eu também era, eu achei chato. Aí, Não gosto desse cara, tipo de parece documentário. eu fiquei sem dormir direito uma semana. Que isso? Aí eu não dormia, eu não botava nenhuma parte do meu corpo pra fora da cama, tinha que ser tudo cobertinho. Foi bizarro, eu tenho muito medo dessas coisas. Achei meio ruimzinho. Do que eu Você vai lembro. embora eu hoje? não- Não, né? Do que eu lembro, eu não gostava, não. Agora, é meio complicado isso, porque a gente não sabe também como é que fica a mente da pessoa a ponto disso. De ficar como ficou nas gravações, por exemplo. Uhum. Mas a ciência, óbvio, ia conseguir comprovar alguma coisa, até porque, pra quem acredita que exista coisas de espíritos, possessões e demônios, não sei o quê, não se tem como provar isso. Tipo, provar. Olha, guia, isso aqui vai provar. Não, porque, né? Até porque, assim, cara, muita coisa que eles falaram, porque a ciência, não sei o quê. Coisas que eram sobrenaturais que ocorriam naquela época que eles descreveram, Mas tem os gente que não sintomas. acredita em sobrenatural, então Mas vai ter uma assim, explicação não era de alguma explicado forma. e hoje em dia é capaz de ser explicado. A ciência pode explicar. Não, mas você vê, já tava, tipo... Mas realmente existe essa coisa mental. Se você vai propiciando a pessoa que já tá num estado pra ir pra psicose, Sim. a entrar muito naquilo, com certeza vai ter o E foi o que surto ali. falaram, né? Então, Vocês fica falaram meio- todas as coisas que ela precisava pra ela ter o surto. ser o surto. E construir aquilo tudo na mente dela. Então, Eu assim. não sei, porque realmente eu não lembro muito bem das gravações, mas eu lembro de achar muito bizarro que mesmo em alguém. É porque também nunca vi ninguém com psicose também. Eu também não. Então, Tendo convulsão mas assim. é bizarríssimo. Eu também não. Bizarríssimo. Se, Tinha o filho se de uma- foi exorcismo, se foi psicose. Ainda assim, tenebroso um negócio desse. Vocês acreditam que foi de fato um exorcismo? Ou não foi um exorcismo? Porque Então. assim, morrer ela ia, com certeza, porque ela não comia, Não não bebia. não fazia nada, então uma hora ia morrer de corpo mesmo. Não ia ter como. Ela deveria. Mas, No caso, o tratamento dela seria tipo passarinho pra ela ficar internada, com presa, certeza. tomando soro. Que nem nos filmes pra que a gente hidratar. vê, pessoal surtando, É. deve ser tipo aquilo. Se é da pessoa e bota ela pra se alimentar, né? Não Tipo, sei, bizarro. mas, eu não tipo, sabia, Tem a tipo- fita, né? Falaram que tem a fita que tem as vozes. Sim, tanto é que usaram no filme. Eu acho Então. que foi os que usaram no filme. Então, De inspiração. aí tendo a fita com as vozes, gente. É, Isso pega aqui, assim. Que eu fico. eu fico com medo. Então, assim, eu fico muito na dúvida é se aquela é coisa, mesmo ou não. exato. É aquela coisa que fica Porque- meio, será se? Eu nem sabia do caso todo, eu já sabia, tipo, que aconteceu. Eu não sabia que teve tido uma investigação, um negócio. Todo um auê por trás, né? É. Uma questão por Mas se trás. pensar pela lógica, realmente teria que ter. Mas eu nunca soube, não. Eu Como também é que nunca, foi? nunca parei pra pensar, pra analisar se isso teve mesmo ou não. O que aconteceu depois Mas- do que aconteceu. Exatamente. A E, gente vê o filme e acaba ali. cara, assim, é muito complicado falar. Eu acho bizarro, no fim das contas. Mas eu e- acredito que tem o pessoal lá que, né, possuído. Mas, Assim, casos que não tem explicação de jeito nenhum, aí você fica mais assim. Tipo, não tem explicação. que nem tem aquelas pessoas que não são religiosas e aparecem com as marcas do dia lá que Jesus foi crucificado, digamos assim. Que aparece, e tipo, do nada eles aparecem com um ferimento
nas partes que foram e as marcas de espinho. Não? Nunca Tem coisa assim. Aí é bizarro. Eu acho super bizarro, mas... Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu! Bye!